paz do Senhor Jesus a todos que vão ser alcançados por este vídeo, que vão poder ouvi-lo. E a intenção aqui, o propósito de estar gravando esses vídeos é expor o Evangelho, expor a palavra de Deus, sendo fiel ao que está escrito, não defendendo essa ou aquela denominação religiosa, mas fiel à palavra, fiel ao que Deus deixou escrito, através, por meio de homens que ele escolheu, que ele separou, que ele apartou para esse propósito, que é escrever a palavra, que é deixar essas instruções a nós, né? A todos, na verdade. E aqueles que ouvem e dão crédito, né, e creem nessa palavra, eles são alcançados pela graça de Deus e salvos da condenação, salvos dos seus pecados, e passam a viver uma vida que outrora nós dedicávamos a nós mesmos, ao mundo, ao pecado. E éramos por natureza filhos da ira, diz a palavra, né? Mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos alcançou com esta palavra. E uma vez que nós estamos já, por um tempo, com essa palavra em nosso coração, nós agora nos sentimos impulsionados a pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Ele nos impulsiona a isso, razão pela qual nós estamos aqui gravando esses vídeos. E o propósito é expor todo o Evangelho, escreveu Marcos, não é? Já escrevemos aí, já gravamos e postamos aí 32 vídeos, né, até o final do capítulo 10. Este é o 33, vídeo número 33, e vamos partir do capítulo 11, do verso 1 a seguir, até onde o Senhor nos conduzir nessa palavra. E eu espero que você você que está ouvindo aí, né, e vai ouvir essa palavra, se você ainda não conhece, que você seja alcançado pelo conhecimento da palavra, que essa palavra gere em você uma fé, e você possa crer no Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Você também que já conhece, né, esse vídeo vai ser postado aí no YouTube, também no Facebook. Se você puder, né, e quiser, você pode me ajudar aí, ou ajudar as pessoas, né, na divulgação deste vídeo, né, para que este vídeo possa alcançar outras pessoas. Então, compartilhando aí na sua página, compartilhando aí, dando o seu gostei aí no vídeo, você vai permitir, né, que esse vídeo alcance outras vidas, outras pessoas. Amém? Mas isso tudo é o Espírito Santo que faz em nós. E se ele assim tocar em sua vida, em seu coração, você assim o faça. Amém? Para a glória de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, né? Essa intenção é puramente passar a outras pessoas aquilo que nós já recebemos da parte de Deus, né? Outras pessoas passam isso para nós, e agora nós vamos passando para outros, e esses outros que vão receber passam para outros, e assim que o Evangelho é disseminado, ele é anunciado a outras pessoas, e o Senhor vai alcançando essas pessoas pela graça e misericórdia dele. Muito bem. Então aqui no capítulo 11, não é? Jesus agora está caminhando para Jerusalém. Nós vimos isso no último vídeo, né? Subindo para Jerusalém. Jesus agora está já próximo, muito próximo, né, da sua morte e ressurreição. E ele vai andando para Jerusalém, e nessa caminhada, nesse caminho que ele está indo, ele vai então ensinando, né, os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12 que estavam com ele ali, mas outras pessoas que estavam também seguindo a Jesus. E Jesus caminhando então para Jerusalém. No último vídeo nós vimos isso, né?
Jesus ensinando, né, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, né, ou seja, aquele que for humilde, não receber o reino de Deus humilde, de uma forma humilde, reconhecendo que é pecador, que é falho, que necessita do Senhor Jesus, de Deus, né, se você não receber o reino de Deus assim, você não entrará nele, né? O reino de Deus, ele é por humildade, é por reconhecer que nós somos pecadores, né? Os soberbos, aqueles que acham que pela sua maneira de viver, pela sua própria justiça, pode um dia chegar ao céu, esses não recebem a revelação e a graça de Deus, né? A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Jesus vai caminhando nessa caminhada, caminhando para Jerusalém já, né, sabendo que ele vai chegar lá e vai morrer. É o que ele diz aqui. Nós gravamos o último vídeo no capítulo 10 que escreveu Marcos, no verso 32, só relembrando aqui para a gente pegar a situação aqui no capítulo 11. Diz aí no verso 32, e iam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir, dizendo, eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e os escarnecerão, e açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então Jesus caminhando e mostrando a eles, né, falando dessas coisas que aconteceria, né, num dia determinado por Deus lá em Jerusalém. Muito bem. E nesse caminho a palavra vai dizer que eles entraram numa aldeia em Jericó, e ali Jesus fez uma cura, né, um milagre, dando vista a um cego que ali estava. Muito bem. Aí saiu dali. E agora esse cego que tinha curado começa a seguir Jesus pelo caminho, né, para Jerusalém. E aí no capítulo 11, verso 1, nós vamos estar lendo aqui, conforme lendo, explicando, trazendo um entendimento, né? Diz aí, e logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isto? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? E eles, porém, disseram, como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do vosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Muito bem. Essa entrada, né, de Jesus em Jerusalém já tinha sido profetizado, né? Bem antes, pelos profetas, Deus já tinha falado que assim aconteceria. E assim foi para que se cumprisse as Escrituras. Observe que Jesus agora próximo a Jerusalém, aí diz no verso 1 do capítulo 11, né? Junto do monte chamado Monte das Oliveiras. Esse monte era um monte onde Jesus costumava se retirar quando ali estava para a oração, para buscar o Senhor Deus em oração. E eles agora se aproximando de Jerusalém, próximo a esse monte,
das Oliveiras, tinha ali duas cidades, dois vilarejos ali, chamado Betfagé e Betânia, né? E ali estava um jumentinho. Jesus então manda 2 dos seus discípulos ali buscarem esse jumentinho. Eles vão lá, acharam o jumentinho, conforme Jesus tinha dito, soltaram o jumentinho. As pessoas que estavam ali fizeram esse questionamento, né? Por que vocês estão pegando, soltando esse jumentinho? É necessário, o Senhor precisa dele. E aí levaram o jumentinho. Jesus sobe sobre esse jumentinho, não tinha, né, ainda ninguém montado sobre ele. E as pessoas recebem Jesus com alegria. As pessoas colocam vestes, galhos de árvore, e vão dizendo: Hosana, né? Salva-nos, Senhor, salva-nos, e bendito que vem em nome do Senhor, o Salvador, né? A qual os judeus estavam esperando ali. E chamam ele de o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Eles esperando ali que, como muitos judeus esperam até hoje, né, que o reino de Deus ele virá como um descendente de Davi. Jesus era, mas entendamos, Jesus é o Filho de Deus, né? Ele é o Messias prometido, né? E como homem, sendo descendente da casa de Davi, né? Mas ele é o Filho de Deus, o Messias enviado, o Salvador do mundo. Por isso que as pessoas gritavam: Hosana, salva-nos nas alturas. Jesus era o Filho de Deus. Então observe, irmãos, que Jesus, né, para que se cumprisse as Escrituras, ele fez tudo conforme Deus já tinha profetizado ali, usando os profetas, já tinha falado usando os profetas o que aconteceria, né? Eu entendo aqui, não é, irmãos, que Jesus, ao entrar numa aldeia montado no jumentinho, jumentinho é um animal de carga, né, é um animal usado para o trabalho, né? E Jesus escolhe então esse animal para que ele entrasse em Jerusalém, né? Isso mostra para nós, irmãos, que o Senhor Jesus, né, ele quer, não que nós sejamos, né, mal comparando, mas Jesus quer, né, que os seus discípulos, aqueles que ele escolhe, né, para fazerem parte do reino de Deus, eles sejam frutíferos, eles venham dar frutos, eles venham trabalhar para o reino de Deus, né? É isso que Jesus quer, eu entendo assim, né, essa passagem. Por isso que Jesus escolheu um animal que era usado no trabalho, né, um animal de carga que carregava coisas, que era usado geralmente para o trabalho, não para simplesmente para um passeio, né, ou para exibir algo. Não. O jumentinho ele é um animal pequeno, né, mas de grande força, né, e usado nos trabalhos mais pesados, né. O cavalo, aqueles cavalos mais formosos, vamos dizer assim, eles eram usados mais para exibição, para passeio, mas o jumentinho ele é usado como animal de carga, ele é um animal de carga usado no trabalho. Quando Jesus monta sobre um jumentinho e entra na cidade de Jerusalém, além de estar mostrando a humildade, né, que ele já tinha falado em outros tempos, em outras palavras aqui, né, a humildade de estar montado não sobre um cavalo com aparência, né, mas sobre um jumentinho, né, mostrando a humildade, né, daqueles que querem fazer parte do reino de Deus, e também tendo esse lado que Jesus nos escolhe para o trabalho, para que nós demos frutos para o reino de Deus, né? Pode ver que Jesus, quando ele nos escolhe, quando ele nos aparta, quando ele nos chama, ele nos capacita com dons espirituais, seja de ensino, seja de pregação, seja de profecia, enfim, vários dons, né, espirituais. Ele vai nos capacitando, né, ele nos enche do Espírito Santo, assim como Jesus aqui monta sobre o jumentinho, né? O Espírito Santo habita em nós, e é o Espírito Santo em nós, né, que vai nos capacitar a entrar em Jerusalém e ser recebido em Jerusalém, não a Jerusalém física, mundana,
que nós temos hoje, né? Mas a Jerusalém espiritual, né? É através do Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus habitando em nós, estando em nós, né? Que nós vamos ser capacitados que as pessoas vão nos receber lá nos lugares celestiais, a Jerusalém celestial, né? E assim como aconteceu com Jesus, aqui figura daquilo que é celestial, né? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, um animal de carga, um animal de trabalho, e é recebido em Jerusalém, né? Com alegria, pessoas clamando, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, né? E Jesus, aqui no verso 11, né? A palavra vai dizer: Jesus entrou em Jerusalém, então no templo, né? Entrou no pátio do templo, ali onde... porque dentro do templo mesmo, Jesus não tinha esse acesso, porque ali somente os autorizados, ali, os sacerdotes, ali, né? Os levitas que trabalhavam dentro do templo, mas em volta, o templo era muito grande, né? Em volta tinha pátios, né? Vários pátios, pátio dos gentios, pátio das mulheres, vários pátios, né? E Jesus ali andando dentro do templo, em redor ao templo, e vendo, aqui diz assim: Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor, olhando em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então entra em Jerusalém montado no jumentinho, acompanhado dos seus discípulos, é recebido com alegria, né? Conforme já tinha sido profetizado. E agora ele olha tudo aquilo, vê o que está acontecendo no templo, e a palavra vai dizer que ele sai, já tarde, né? Já era tarde, ele saiu para Betânia com os 12 apóstolos. Amém? Então Jesus já chegando, né? Próximo à sua morte, que já tinha sido anunciado aqui no capítulo 10 de Marcos, registrado aqui. Muito bem. Aí Jesus, então, de tarde, já sendo tarde, vai para essa cidade de Betânia. E o texto continua no capítulo 11, verso 12, e diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então Jesus tinha passado a noite em Betânia, né? No dia seguinte, já cedinho, saíram de Betânia. E no caminho, diz aí que Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira... Essa figueira tinha muitas folhas, não é? Foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto, né? Jesus, tendo fome, saindo de Betânia, voltando para Jerusalém, no dia seguinte, da sua entrada triunfal aqui, né, em Jerusalém, e as pessoas reconhecendo Jesus ali, né, como o Salvador, o Messias, recebendo Jesus com alegria. Jesus ficou ali, olhou, viu tudo em volta do templo, voltou para Betânia. Agora no dia seguinte está lá, e tem fome, e vê uma figueira, né, que deveria ter nela frutos, devido à quantidade de folhas, era muito vistosa a figueira. Chegou lá, não achou fruto, não achou figos na figueira. E aí Jesus amaldiçoa, fala, né, que nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram o que Jesus disse e continuaram o caminho para Jerusalém. Diz aí no verso 15: E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo novamente, agora ele começa a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambiadores, cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Um juízo sério de Jesus.
Jesus entra novamente em Jerusalém, ele já tinha estado lá no dia anterior. Ele olhou, viu tudo que estava ao redor do templo, e ele volta agora no dia seguinte, e ele começa a fazer o quê? Né? Depois que passa pela figueira, observe bem, passa pela figueira, não acha fruto, amaldiçoa a figueira, e vai, entra no templo, e chega lá no templo, o que ele acha? Pessoas orando? Pessoas adorando o Senhor, porque ali o templo, ele era o local, né, que os religiosos, os judeus, os israelitas iam lá, né, e lá deveria orar, deveria ser uma casa de oração. Mas o que estava acontecendo lá? As pessoas estavam negociando dentro do templo, né? Existia aqui os cambiadores, porque as pessoas vinham de vários lugares, né, trazendo lá o seu dinheiro, e ali eles trocavam, né, o dinheiro, compravam animais para o sacrifício e para oferecer ao Senhor, aqueles que vendiam pombas, né, e outros animais que eram vendidos ali, para que as pessoas comprassem, naturalmente havendo ali um comércio, um grande comércio ali no lugar da adoração, no lugar que deveria ser casa de oração, como era chamado. E o que Jesus faz? Derruba tudo aquilo, começa a derrubar as cadeiras, né? Começa a trazer uma repreensão para aquelas pessoas que estavam ali. Naturalmente havia venda, né, de produtos, de coisas que se diziam era do templo, né, vasos, coisas. E Jesus, vendo tudo aquilo, ele traz uma repreensão àquelas pessoas, né, dizendo esse juízo forte: ó, minha casa será chamada casa de oração. Está escrito lá nos profetas, né? É um lugar de oração, um lugar de adoração, um lugar onde se busca Deus em oração. Mas o que ele estava fazendo? Mas atendes feito covil de ladrões, lugar de ladrões, esconderijo de ladrões, né? Covil é um lugar onde animais, né? Uma cova, um covil, onde animais se escondem, né? E as pessoas estavam ali se dizendo religiosas, se dizendo religiosos, com esse propósito, dentro do templo, onde pessoas iam lá, né? E lá elas sofriam todo tipo de comércio, e aí essas pessoas escondidas lá, como se fossem religiosos, mas na verdade estavam ali com o propósito de roubar, cobrar, ganhar dinheiro, né, de uma forma abusiva, né, ganhando dinheiro das pessoas que pela fé iam até o templo, né, levar lá a sua adoração, o seu sacrifício. Chegava lá, tinha que comprar os animais na mão daqueles cambistas, trocar o dinheiro na mão daqueles cambistas, e dessa forma eles ganhavam dinheiro. Tudo isso aí debaixo de um consentimento, naturalmente, daqueles que, os escribas, os príncipes, os sacerdotes, enfim, os principais dos sacerdotes que estavam ali na responsabilidade de cuidar do templo, né? E manter a ordem do templo, que seria uma casa de oração. E eles permitiam que essas pessoas ficassem ali. Naturalmente, né, irmãos, esses escribas, esses sacerdotes também ganhavam dinheiro com essas coisas, né? Havia ali uma certa quantia de dinheiro, né, que por isso que eles consentiam, né? Porque entrava o dinheirinho, né, para eles também. Muito bem. E assim, irmãos, até hoje, né? Infelizmente, né? Muitos lugares aí se dizendo templo de Deus, lugar de oração, né, que deveria ser, né? Ainda que hoje o templo, né, somos nós. Jesus habita em cada um de nós, né? E nós devemos usar o nosso tempo para a glória de Deus, né, para orar, para buscar o Senhor em oração, né? Mas muitas pessoas estão escondidas aí em suas religiões, usando as religiões para, na verdade, ganhar dinheiro. Aí nós temos não só os lugares que as pessoas têm aí como templo físico, onde se é explorado, né, as pessoas que vão lá pela fé,
como está o cristianismo hoje, né? Todo lugar que você vai tem lá pessoas negociando, pessoas vendendo coisas para as pessoas que vão ali, né? E assim até hoje, né? E Jesus está mostrando aqui que ele reprova todas essas coisas. E nós também, irmãos, né? Precisamos entender que nós somos templo do Espírito Santo, não é? E o Senhor nos capacita, tá certo? A pregar o Evangelho, a anunciar Jesus, e nós devemos fazer isso debaixo de muita oração, debaixo de muito cuidado, né? Hoje em dia, infelizmente, existem pessoas que receberam o Espírito Santo pela fé, outrora, mas deixaram entrar esse desejo no coração de negociar, de vender, né? Aí pessoas cobrando para pregar, cobrando para louvar o nome do Senhor, negociando, né? Se dizendo cristãos, se dizendo pastores, muitas vezes, se dizendo líderes religiosos, mas na verdade estão ali como, em vez de ser templo do Senhor, casa de oração, é um covil de ladrões. Pessoas exploram, né, as outras pessoas, tá certo? Cobram valores exorbitantes para se pregar. As pessoas exigem, né, os templos aí exigem grandes somas de dinheiro, pedem dinheiro para as pessoas, e, enfim, comércio que havia já naquele tempo, em volta do templo. Jesus reprovou veementemente, que também acontece nos dias de hoje. Não só no templo físico, mas o próprio templo do Espírito Santo, que somos nós, né? Nós também, se não vigiarmos, né, nós daqui a pouco estamos vendendo a pregação da palavra, vendendo os louvores que Deus nos concede, os dons espirituais que nós recebemos de graça de Deus, e assim de graça devemos dar, né? É lógico, irmãos, que a palavra também diz que o obreiro é digno do seu salário, né? Existem muitas pessoas que largam, deixam, né, tudo por causa do reino de Deus, né? E vivem exclusivamente para o reino de Deus, pregando a palavra nos 24 horas do dia, não tem como. Mas veja bem, o Senhor, se nós fizermos isso, o Senhor, ele vai nos abençoar de uma forma ou de outra, ele vai nos conceder aquilo que é necessário, né? A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. As demais coisas necessárias o Senhor nos concede, né? Ele vai, de alguma forma, de alguma maneira, ele vai nos sustentar, né? Agora, é o necessário, né? É o necessário para nós termos uma vida digna, né? Para termos uma vida que nós possamos cuidar da nossa casa, da nossa família, né? Da nossa saúde, da nossa vestimenta, enfim, né? Isso aí eles nos concedem, mas não é para enriquecer, né? Não é para nós negociarmos essas coisas que na verdade recebemos de graça. Então fica aqui essa advertência, né? Para nós, para os pastores, para as religiões de hoje em dia, né? Observe que Jesus entrou lá e trouxe uma repreensão séria, derrubou as mesas dos cambistas, expulsou as pessoas do templo que estavam ali. E Jesus não vai fazer isso? Faz, de vez em quando faz, né? Até hoje ele faz. De vez em quando Jesus traz juízo aí. Essas pessoas que negociam, né, dons de Deus, muitas vezes ficam ali por um tempo, daqui a pouco somem, né? Jesus dá um jeitinho aí de sumir com elas. Se não se arrepender, se não voltar ao puro evangelho, se não voltar a servir o Senhor conforme Ele quer, certamente essas pessoas vão ser derrubadas, né? Isso acontece. Mas se arrepender e voltar, né, ao primeiro amor, voltar a fazer as coisas de Deus com alegria, de uma forma sincera, né, o Senhor, que é muito misericordioso, tem compaixão de nós, Ele também vai restaurar o nosso ministério. Amém? Muito bem, aí aconteceu isso. Aí o que acontece no verso 18? E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, que eram aqueles que cuidavam do templo, chegaram vendo Jesus falar essas coisas, né? Que a casa de oração foi transformada por aquelas pessoas em covil de ladrões.
Eles chegaram, diz aí no verso 18, e os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Jesus ensinava, não como eles, os escribas e fariseus, de uma forma falsa, né? Os escribas e fariseus ensinavam, né, doutrina, palavra de Deus, mas na verdade eles não cumpriam aquilo que eles ensinavam. Jesus não. Jesus, eles não só ensinava, mas fazia, cumpria aquilo que ele ensinava. E as pessoas ficavam então admiradas. Diz aí no verso 18, acerca da sua doutrina, daquilo que ele ensinava. Porque ele ensinava as coisas de Deus. As coisas de Deus, Jesus recebia de Deus, né? E ensinava as pessoas. E assim nós devemos fazer. A doutrina que nós ensinamos, que nós colocamos, que nós pregamos, não é nossa, né? É do próprio Senhor Jesus. Por isso que a gente tem que pregar a Bíblia. Eu não posso pregar aqui o que eu penso, o que eu acho. É o que a Bíblia relata, o que a Bíblia ensina. Amém? E a palavra, então as pessoas, os escribas, aqueles que eram religiosos, que estavam ali, ouvindo Jesus ensinar e tal, eles estavam buscando ocasião contra Jesus, para que pudesse matar a Jesus. Tudo isso já é uma permissão de Deus, porque Jesus, como já tinha dito ali, ele viria para isso mesmo, né? Ele morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Mas essas pessoas, esses escribas e sacerdotes, embora quisessem buscar ocasião contra Jesus, mas eles tinham medo. Por quê que eles tinham medo? Temiam. Jesus era seguido por uma grande multidão e as pessoas gostavam de Jesus, né? Ficavam admiradas, diz aí, acerca da sua doutrina. Muito bem. Aí, no verso 19, sendo já tarde novamente, saiu para fora da cidade. Então voltou novamente, saiu, ficou ali, aconteceu todas essas coisas, né, em Jerusalém. Ele sai de Jerusalém agora, naturalmente para o Monte das Oliveiras, ou para algum outro lugar ali fora da cidade. E passaram a noite ali, e eles passando pela manhã, no outro dia, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Aquela figueira que Jesus, quando foi para Jerusalém de manhã, ele estava com fome, passou ali, olhou, viu a figueira cheia de folhas, né, bonita, chamou a atenção de Jesus. Chegou lá para colher os frutos dela, para matar a sua fome. Não tinha nada na figueira de frutos. E Jesus então amaldiçoa. E os discípulos olharam para aquela figueira e ela estava seca, totalmente seca, né? Um dia, 2 dias depois daquilo que Jesus tinha falado. Aí Pedro, diz aí no verso 21, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes se secou. Pedro olhou, os discípulos olharam aquela figueira que outrora estava cheia de folhas, né, bonita, mas não tinha frutos, tinha se secado. E Jesus, e Pedro, admirado de ver aquilo, falou para Jesus: eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Naturalmente, as pessoas colocam esse verso como sendo algo material. Aí, tá vendo? Tudo que você pedir a Deus orando, né, Ele vai conceder. Então, se você pedir riqueza, se você pedir carro, se você pedir casa, se você pedir... Jesus está falando aqui, irmãos, de coisas espirituais. Dons espirituais.
espirituais, que é o que Jesus espera achar em nós, né? Essa figueira, ela era frondosa, era bonita, tinha muitas folhas, certo? Só que não tinha fruto, né? Não tinha fruto. Comparando aqui com os religiosos daquela época de Jesus. Se vestiam, tinham uma boa aparência, o templo era muito bonito, mas cadê os frutos? Os frutos, né? Deus quer ver em nós, Jesus quer ver em nós frutos. Não só beleza exterior, mas frutos, né? E esses frutos servem para alimentar a outras pessoas, alimentar a fé de outras pessoas, né? E se nós tivermos fé em Deus, Ele vai nos conceder os dons espirituais para que nós possamos usá-los para alimentar outras pessoas. Com coisas materiais? Não. Com coisas espirituais, principalmente a palavra de Deus, né? Então, capacitados por Deus, né? Com dons espirituais, com conhecimento, com revelações de Deus a nós, nós agora passamos a alimentar outras pessoas. E isso é dar frutos para o reino de Deus, né? Não só nós crescermos no conhecimento e na graça do nosso Senhor, mas também darmos frutos para que outras pessoas se alimentem daquilo que o Senhor nos concede, que são os frutos. Se não tiver frutos em nós, irmão, a tendência nossa é secar, como aconteceu com essa figueira. Então é o que eu disse, Jesus nos chamou para dar frutos, para o trabalho, né? Para nós, pelos dons que Ele nos capacita, nós darmos frutos para o reino de Deus. Se isso não acontecer conosco, irmãos, né? A tendência nossa é ir secando, né? E assim tem acontecido, né? No nosso meio hoje, infelizmente, muitas igrejas começam, né, cheio da graça de Deus, dando frutos para o reino de Deus, começa humilde, começa pequenininho, de repente vai crescendo, né, vai ficando frondoso, vai ficando um grande ministério, e esse ministério começa então a só apresentar folhas, só apresentar beleza, deixam de dar frutos para o reino de Deus, deixam de alimentar outras pessoas, né? Religiões, ministérios, né, no meio evangélico, enfim, que crescem muito e passam agora só a apresentar beleza e não dão fruto para o reino de Deus. Isso aí, irmãos, com o tempo ele vai secar, né? Porque Jesus, ele não está olhando, ainda que ele nos dê todas as coisas materiais que nós necessitamos, né? Mas não é pela beleza exterior, é por aquilo que nós temos dentro de nós, os frutos, aquilo que nós produzimos para que outras pessoas se alimentem de nós, daquilo que nós damos, né? Tudo isso, irmãos, é baseado na palavra de Deus, né? Enfim, nós somos capacitados por Deus para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho, para ensinar o Evangelho, para alimentar a pessoa. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós pregamos o Evangelho, pregamos aquilo que sai da boca de Deus, né? Essa é a função da igreja, essa é a função dos crentes, essa é a função daquele que crê, né? Daquele que é salvo em Cristo Jesus. Devemos dar frutos para o reino de Deus, trabalhar para o reino de Deus, serem, né, conforme os dons espirituais que Deus nos dá, né? Existem alguns dons relatados na Bíblia, mas tudo que você fizer, desde que uma faxina na casa do Senhor, né? Desde que um ensaio, um louvor, enfim, tudo, né, que você fizer de tal forma que outras pessoas se alimentem daquilo que você está fazendo, né? Porque os dons espirituais são dados para nós por isso, para alimentar outros. A árvore não come do seu próprio fruto, né? Embora, né, a função dela é essa, né? Então nós também, irmãos, temos que não dar frutos para o nosso proveito, mas sempre em prol dos irmãos. Se nós não fizermos isso, a nossa árvore vai secar, né? E além disso, Jesus disse aqui também que quando nós estivermos orando, né,
orando, pedindo ao Senhor dons espirituais, pedindo ao Senhor, né, que tire alguma barreira que está impedindo nós de dar fruto, né? Que tire algum monte, algum pecado, alguma coisa, né? Alguma falta de perdão, algum rancor, alguma coisa que ainda está em nós, que impede muitas vezes nós de darmos frutos, né? Que nós pedindo em oração, com fé, orando, crendo que vamos receber, pelo lei, você vai ter, né? Infelizmente os gananciosos, né, os ministérios gananciosos usam esse verso fora do contexto para dizer, tá vendo? Se você pedir um carro, Deus vai te dar o carro, tá aqui, ó. Tem que pedir com fé, né? Orar, crer verdadeiramente que Deus vai conceder. Se você pedir uma casa, amém, irmão, Deus pode te conceder todas essas coisas, mas o propósito aqui, o contexto aqui não diz isso, né? Mas as pessoas usam para mostrar, né, os ministérios aí, que não, na verdade não alimentam as pessoas espiritualmente, só querem alimentar fisicamente. Usam esse verso isolado aqui, retiro do contexto, para dizer, tá vendo, ó, se você não tem, porque falta fé, você tem que orar com mais fé, crer verdadeiramente que Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer você rico. Irmãos, quem tem o reino de Deus é rico, ainda que não financeiramente, né, não materialmente. Você pode morar numa casa simples, né, uma casa de pau a pique, mas se você tiver Deus no seu coração, se você crer em Deus, se você crer verdadeiramente, você vai dar fruto para o reino de Deus. Você vai ser uma pessoa que, embora fisicamente, materialmente não seja tão vistosa assim, né, mas as pessoas vão alimentar de você, você vai dar frutos para o reino de Deus, e Deus vai cuidar de você, Deus vai abençoar a sua vida, né? E também quando estiver orando, não esqueçamos, né, de perdoar. Aí diz aí no verso 25, quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Se alguém fez alguma coisa para você, nós temos que perdoar, né? Se você fez alguma coisa contra alguém, peça perdão, né? Para que o vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Todos nós erramos, todos nós somos pecadores, né? Então devemos perdoar uns aos outros, né? Não guardar mágoa, não guardar rancor. E isso é uma advertência séria, irmãos, porque o Senhor, Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz do Calvário, né, para nos comprar, para pagar os nossos pecados, para perdoar nós. E muitas vezes, irmão, nós não queremos perdoar o irmão que faz alguma coisa, fala alguma coisa de nós, às vezes com coisas tão insignificantes, né? Você vai na igreja, a pessoa não dá a paz do Senhor, pronto, não cumprimenta você, pronto, o diabo já lança no seu coração, tá vendo? Não está desprezando você, não quer falar com você, e você já fica, né, com raiva daquela pessoa. Irmãos, perdão tem que existir na nossa vida, né? Porque se nós não perdoarmos, olha só, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. É necessário perdoarmos, exercer o perdão, conceder o perdão, pedir o perdão, viver em paz com os irmãos e santidade, né? Paz com Deus e santidade. Teremos paz com Deus se nós exercermos o perdão aqui. Somos imperfeitos, erramos, falhamos, às vezes ofendemos uns aos outros, né? Costumo dizer que as ovelhas, né, que os crentes têm essa figura da ovelha, muitas vezes as ovelhas brigam entre si, dão cabeçadas entre si, mas o pastor está ali cuidando das ovelhas, né? O bom pastor, que é Cristo Jesus, sempre cuidou de nós. E nesses momentos nós vamos viver juntos, irmão. Vamos morar junto no céu, né, com Deus. Como é que nós vamos morar junto com Deus no céu se nós não perdoar, né, uns aos outros aqui na terra? Como é que nós vamos morar lá em cima? Como é que nós vamos subir, né? Então o crente guardando mágoa um do outro, um amaldiçoando um ao outro, o crente não perdoando um ao outro, isso aí não pode existir entre nós, né? Somos fracos, somos falhos, muitas vezes falamos coisas que não deveria, erramos, pecamos, tropeçamos, mas o perdão tem que haver em nós, né? Tem que existir o perdão em nós, né? Quantas vezes for preciso perdoar, nós devemos perdoar, para que o Senhor Deus também nos perdoe as nossas ofensas. Amém? É assim que o Senhor quer que nós vivamos, né? Não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. É difícil?
muito difícil. Para nós, principalmente, né? É muito difícil, mas é isso. O reino de Deus é assim, né? A porta é estreita mesmo, o caminho é apertado, né? Temos que renunciar a nós mesmos. Muitas vezes não queremos, né? Renunciar a nós mesmos. Não queremos perdoar, não queremos, né? Mas está aí, ó. Precisamos exercer o perdão. Assim paramos aqui no verso 26, né? Já são 45 minutos de vídeo. Partiremos, se assim o Senhor permitir, no verso de número, no vídeo de número 34, dentro do Evangelho que escreveu Marcos. Esse é o 33. Vamos partir do verso 27 a seguir. E vamos chegar lá, né? Em nome de Jesus. Já estamos aí no capítulo 11 e vamos até o capítulo 16 para terminar esse propósito diante de Deus. Amém? Me ajude aí compartilhando. Creia no Senhor Jesus, né? Perdoe, se arrependa dos seus pecados, dê fruto para o reino de Deus, se encha das coisas de Deus, né? Não seja crente só na aparência, né? Seja crente que dê fruto para o reino de Deus, que as pessoas possam se alimentar, né? Pregue a palavra, anuncie Cristo Jesus, né? Exerça os dons que Deus te deu, não enterre o seu talento, não enterre, né, as coisas que Deus te dá. Deus espera, né, que você produza frutos para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, você que ainda não conhece o Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Você que já conhece, né, se você gostou, divulgue-nos, ajuda aí, né, a anunciar esse Cristo Jesus às pessoas, né? Participe aí desse projeto, que é expor aí as palavras de Deus, né? E eu procuro expor aqui as Escrituras, né? A gente vai lendo conforme nós estamos vendo aí e vamos trazendo entendimento naquilo que está escrito. Ajude nós aí, tá bom? E Deus abençoe grandemente, né? Que as bênçãos espirituais de Deus, os dons espirituais de Deus abundem em sua vida, seja abundante na obra do Senhor, que Deus vai continuar te abençoando. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus, você e toda a sua família. Amém.